Bom dia! Eu sou Débora Gank e estou há 218 dias lendo o livro de Eclesiastes. O livro contém 12 capítulos, nós já lemos 11 e hoje começamos o capítulo 12, verso 1. Iná, querida, bom dia, bem-vinda, bem-vinda. É um dia de sol gostoso. Quem mais? Oba, oba, muito rápido, muita gente entrando aqui. Renata, bom dia, querida. Rodrigues Filho, bom dia. Gente que eu nunca vi, bom dia, muito bem-vindos. Estamos começando hoje o capítulo 12, é o último capítulo do livro. E parece que o Salomão não está falando. Você imagina que o último capítulo do livro ele vai falar do passado, né? Como ele vem falando, nos ensinando, né? Mas não é isso que acontece. Ele não fala do que ele já viveu. Ele fala que ainda dá tempo de viver hoje, né? Não é sobre o passado, é sobre agora. Vou ler o verso. Diz assim o verso: lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Nossa, eu estou entrando nos anos que eu vou dizer, não terei neles prazer. Nossa, essa foi forte para mim. Mas vou olhar do ponto de vista sistêmico, né? Quando ele fala, lembra-te do teu Criador, ele não está falando de religião, né? Ele está falando de origem. Lembra-te do teu Criador. Pode ser lido como lembra da onde a sua vida veio. Qual é a fonte da sua vida? Qual é a fonte da nossa vida? Qual é o movimento que nos colocou aqui na Terra? Na visão sistêmica, isso nos leva diretamente aos nossos pais, porque a nossa vida chegou através dos nossos pais. E quando eu me desconecto da origem, eu me enfraqueço. Salomão já está ensinando isso. Quando eu rejeito meus pais, quando eu julgo, quando eu ignoro de onde eu vim, eu perco a força de viver, né? Então, Salomão está trazendo isso antes que o tempo passe, né? Antes que o corpo canse, antes que a vida perca o sabor. Ai, que horror! Ele está dizendo, a vida vai perder o sabor em algum momento, o corpo vai cansar. Essa é a realidade, é terrível, mas é verdade. Aproveita os momentos que a vida ainda está em movimento, né? Porque tem um momento em que a pessoa já está mais distante da vida. Ele está dizendo isso pra gente. Vai ter um momento onde a gente vai estar mais distante da vida. E sistemicamente isso é muito profundo, porque quem não toma a vida quando ela chega, depois vive com menos vitalidade. Não é castigo, é consequência, porque a força da vida vem da origem. Obrigada a quem está mandando foguinho, coraçãozinho. Manda mais, que o Instagram gosta, e aí algoritmo libera para mais pessoas. Então, quanto mais cedo a gente reconhecer, mais a nossa vida vai fluir. Mais cedo a gente reconhecer a nossa força de vida, a origem da nossa força de vida, né? Mais a nossa vida vai fluir. Vamos para nossa... Ok? Obrigado pelos coraçõezinhos. Assustaram com esse começo? Eu fiquei, ai meu Deus, olha o meu futuro. Se a gente viver muito, claro, né?
A gente espera viver bastante, mas com saúde e com vitalidade. Então, vou me conectar rapidamente com a minha origem e tomar a vida que me foi dada, né? Um dia de cada vez. Então, na visão filosófica, Salomão fala de algo que mais tarde os estoicos falaram a mesma coisa, né? Que tem um tempo de vida que está disponível para a gente. A gente não tem todo o tempo do mundo, né? Tem um tempo de vida disponível para a gente. Porque depois, apesar de ter vida, ela não vai mais responder da mesma forma. Sêneca falava assim, não é o tempo que é pouco, é que nós perdemos muito tempo. Uau! Qual é a novidade, né? E quando a gente percebe isso, nós, de repente, não estamos mais no lugar de potência. Eu tô percebendo isso em relação à família, à minha família, né? Teve um momento, agora eu vou completar 79 anos agora em julho. Então, teve um momento que eu me lembro de criança, muito difícil, muito sofrido, adolescência também difícil, mas já tomando posse daquilo, tinha a vitalidade, eu já fazia as coisas, né? Depois o casamento, depois 3 filhos, né? Dar à luz, criar, o prazer de ter esses filhos, prazer de vê-los crescendo, e de repente eles estão adultos, eles casam, eles saem de casa, e a minha luta para não ser descartável, né? Que de repente a gente fica, se a gente criou bem os filhos, a gente fica descartável. E eles vão para a vida, né? A função nossa é preparar que eles vão para a vida, né? E daí chega um momento que a minha vitalidade hoje, eu sou ainda muito vital, tenho essa sorte, mas não é a mesma de quando eu tinha 20 anos, claro que não, né? Então, a juventude aqui, claro, não é só a idade, porque eu me sinto, o corpo não acompanha aquilo que eu sinto, né? Eu me sinto bastante jovem, mas eu vejo que eu tenho dificuldades, que eu tenho cansaço, que eu canso, né? Tenho que tirar uma sonequinha depois do almoço, não estou mais tão disponível, né? Então, ele está falando, aproveita, Salomão está nos dizendo, que tem uma abertura na vida, onde a gente pode escolher, onde a gente pode mudar, onde a gente pode construir. É uma abertura, é uma janela. É que a maioria das pessoas vive como se tivesse todo o tempo do mundo, né? A gente adia, a gente posterga, a gente evita tomar decisões. E quando a gente finalmente está olhando para aquilo que está acontecendo, o corpo já não é mais o mesmo, a energia também não, e a coragem também não, né? Então, os estoicos chamavam isso de viver sem consciência do tempo. Quando você adia, quando você evita, quando você posterga, procrastina, não ter consciência de tempo, né? Isso seria uma forma da gente perder a vida. Mesmo que a gente esteja vivo, a gente perde aquela janela de oportunidades que a vida nos traz, né? Nos oferece. E aí eu lembrei do Jung, Carl Jung. O Jung fala muito que a pessoa precisa se tornar quem ela é. Isso também fala com verso, né? E não dá para adiar eternamente esse momento de se olhar e dizer quem eu sou quando eu não me modelo por A, B ou C, quando eu não me modelo, enfim, pelas coisas que me foram ensinadas, quem eu sou realmente, sem o externo, né? Porque aquilo que a gente vive não desaparece. Aquilo que a gente vive vai para o inconsciente. Mesmo a gente pode não lembrar, mas vai para o inconsciente. Então, aquilo que a gente não vive também vai para o inconsciente. E aí aparece na forma de quê? De insatisfação,
de vazio. A vida não faz sentido nenhum. Qual é o sentido da vida, né? Ou até sintomas físicos, né? Então, quando o Salomão diz assim, antes que venham os dias em que dirás, não tenho neles prazer, tem muito a ver com Jung, né? É bom você se conhecer antes, né? Porque Jung via muitos adultos, idosos, sofrendo não pela idade, mas por aquilo que eles não puderam viver, aquilo que eles não viveram, aquilo que eles não aproveitaram. Eu estudei esse verso ontem e fiquei com essa história na minha cabeça. O que eu não vivi? Quantas coisas eu abri mão? Por escolhas, claro. Foram as escolhas minhas da época. E abri mão. Ontem mesmo, estava um dia de sol maravilhoso. E eu abri mão para estudar. Foi a minha escolha de novo. Depois eu fiquei pensando, puxa vida, o dia de ontem já foi. E eu não fui passear. Não saí de casa. Era Páscoa. Né? Me recolhi. Então, Salomão está nos chamando a atenção para prestar atenção para uma vida que não está sendo assumida pelos movimentos que a gente não faz. E esse é o ponto mais forte. Porque tem eu trouxe as 3 ideias, né? Os estoicos, para os estoicos, viver bem é viver agora. Então, se eu estou presente agora, tá tudo bem, né? Para Jung, viver bem é viver aquilo que é seu, não aquilo que você se modelou ou copiou, né? Viver o que é seu, descobrir. E para o Salomão, da gente lembrar da nossa origem, da origem da vida, antes que a vida nos endureça. Salomão ele bate de frente. Não tem passação de pano. Mas, juntando os 3, uma coisa ficou muito clara. Não espera a vida passar para começar a viver. Porque o tempo não volta. E aquilo que a gente não vive no tempo certo, a gente não recupera mais. Pelo menos não da mesma forma. É uma chamada para a consciência o verso de hoje, né? Não? O que vocês estão achando? Conta para mim. Vamos para a visão literária. Eu trouxe... Tem um livro da Virginia Woolf. Virginia Woolf é inglesa, nasceu em 1882, em Londres. Então, você imagina a sociedade londrina de 1800, severa, rígida. Obrigada pelos foguinhos, coraçãozinhos. Estão gostando? Então, tá bom. E o livro chama-se Os Anos. Fui olhar o livro, né? Esse livro acompanha a vida de uma família ao longo de gerações. Vários escritores fizeram isso, né? Enfim, não quero nomear aqui, mas eu estou com o livro dela. Eu tinha várias opções, de 100 anos de solidão, né? Que também fala disso. Mas aqui eu quis mostrar isso porque aqui não tem um grande evento central. Tem uma coisa mais sutil e ao mesmo tempo bem impactante. A passagem do tempo. E é silenciosa, a gente não se dá conta. Os personagens conversam, eles vivem, eles conversam, eles têm grandes planos, mas vão adiante, né? Sonhos, que é para depois. Não porque os sonhos não fossem importantes, porque sempre tinha alguma coisa mais urgente. Nossa, parece que está falando comigo, não sei se com vocês, mas aquilo que eu tenho vontade de fazer, sempre tem uma coisa mais urgente que eu tenho que fazer antes. Isso acontece com vocês também? Né? Primeiro eu tenho que estudar, depois eu tenho que trabalhar, depois eu tenho que dar conta da vida. Então, aquilo que era essencial para mim e para você, a gente vai adiando sem perceber. Nossa, esse verso me pega na veia. Tô aqui querendo dizer, não vou adiar mais nada. Pois é, tô no fim da linha e tô adiando, né?
Então são movimentos que a gente nunca fez. É isso que essa história desse livro conta. Conversas que você queria ter com alguém, mas que você não teve. Ontem eu vi um filme incrível. Não vou falar do filme, mas só de uma cena do filme, que são dois velhinhos, chama-se Parque Lisandra. Procura na Netflix. São dois velhinhos conversando. E daí um deles lembra de uma vez que ele está na biblioteca e que ele vê uma moça lindíssima. A moça está lá estudando e ela levanta os olhos, sorri para ele. E ele fica ele fica apaixonado pela moça. Mas ele não faz nada. Ele não levanta, vai conversar. Ele sorri de volta, mas ele não fala com ela. E ele tá velhinho agora. Isso aconteceu quando ele era jovem. A moça levanta e vai embora. Só que essa moça ficou na lembrança dele a vida inteira de que ele não foi lá falar com ela. O que teria sido a vida dele se ele tivesse ido falar com ela, né? Coisas pensadas, mas não realizadas, né? Quantas coisas a gente pensou em fazer e não fez. Escolhas que a gente evitou fazer porque pareciam difíceis demais naquele momento, né? Isso é tudo do livro que eu estou contando, né? E o tempo foi passando. E os personagens vão se adaptando ao que é possível viver naquele jeito. Sentimentos não são expressos, o afeto não é dito, né? O amor não é assumido. Até a tristeza também não é acolhida, joga embaixo do tapete, né? Mas tudo isso não desaparece, fica guardado, silencioso dentro da gente, mas está lá, está presente. E aí, aos poucos, vai moldando a forma como os personagens vivem. Eu estou falando dos personagens, mas eu estou falando de nós, né? Esse livro falou profundamente. E quando os personagens se dão conta, já estão em outro momento da vida, né? Não houve nada grande que aconteceu, não teve um dia exato, mas foi acontecendo, ano após ano, até que de repente... Para, Uber! Até que de repente já não é mais cedo, já é tarde. E algo dentro dos personagens, essa descrição é pesada. Eles percebem que aquilo que poderia ter sido vivido com leveza, agora, se eles tentarem viver, vai exigir um esforço muito maior, né? Porque a abertura da vida não é mais a mesma, ficou estreita, né? Não tem mais a mesma disponibilidade interna, né? Não porque a vida acabou, a vida segue, mas porque certas portas, quando a gente não atravessa a tempo, né, na hora certa de atravessar, elas deixam de se apresentar como um portal de passagem. E eu achei que tinha tudo a ver com o verso de Salomão de hoje. A Virginia Woolf escreveu um livro maravilhoso em cima dessa frase do Salomão. Porque quando o Salomão diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude. Ele não está falando só de fé, ele está falando de presença, está falando da gente não adiar aquilo que é essencial na nossa vida, não deixar a vida para depois, né? Porque tem um tempo em que a vida se oferece, né? E tem um tempo que a vida vai exigir mais esforço para ser vivida. E aquilo que a gente não viveu não vai desaparecer, vai se transformar em ausência. Não fui, não fiz, não vivi, não falei, já foi. Não tem como voltar. E se eu for fazer agora, o esforço vai ter que ser maior e o resultado, o deleite, o desfrute não vai ser o mesmo. Então, vocês que estão me ouvindo, que ainda estão na juventude,
Aproveitem a porta aberta da vida para viver um dia de cada vez. Esse é o conselho da Débora, né? Vamos para um filme. Achei um filme perfeito para esse verso de hoje. Quem viu? O Curioso Caso de Benjamin Button. Quem viu? Conta para mim. Curioso Caso de Benjamin Button. Deixa eu ver aqui. Renata. Simone, linda, não vi você entrar, querida. Tava sentindo a sua falta. Que bom que você tá aqui. Resolvi ver, porque, quer dizer, a Adri também. Olha, Rodrigues, você me mandou uma mensagem, eu não vou ler essa mensagem, mas aqui não é o ambiente para esse tipo de mensagem, tá? Então, aqui é um ambiente de estudo, da gente se olhar do ponto de vista filosófico, do ponto de vista de filmes, de livros, ok? Então, eu convido você ou a entrar no espírito daquilo que a gente está oferecendo aqui, compartilhando, ou não é o lugar seu aqui, tá bom? Fica à vontade, mas aqui não é o lugar. Obrigada. Ney Portela, bom dia. Deixa eu dar bom dia. Fernandinha, querida, bom dia, minha linda. Eu tô dando só bom dia para quem? Margarete, bom dia. Renata viu o filme, Helenice também viu o filme, Daisy também viu, tá na Netflix. Faz tempo, né? Faz tempo. Beijo, Simone. Então, vamos ao filme do Benjamin Button, né? Esse filme, imagina, foi com Brad Pitt, olha só. Foi em 2008, faz tempo, né? Então, o Brad Pitt, ele interpreta o Benjamin em todas as fases do filme. Bom dia, Eliane. Ele faz desde o velho até o recém-nascido. Como ele faz o recém-nascido? Coisas do cinema, né? A juventude, é um trabalho, eu achei um trabalho impressionante de caracterização e de tecnologia. Você tem que imaginar que em 2008 não tinha IA, né? Era maquiagem mesmo, né? Então, eu achei que esse filme ficava perfeito para o tema de hoje do Salomão, porque o filme inteirinho, ele gira em torno do quê? Ele gira em torno do tempo, da impossibilidade da gente viver fora do fluxo natural do tempo. Olha só. Então vamos. A primeira cena começa com um bebê que nasce, mas com o corpo de um homem idoso. Ele é pequeno, ele é frágil, mas com uma aparência de alguém que já viveu demais, né? E ao contrário de todos nós, ele começa a rejuvenescer. Com o tempo dele corre ao contrário. Em vez de para frente, vai voltando, né? E a gente vai acompanhando com o filme essa vida dele. A gente está como se a gente estivesse observando um experimento sobre o tempo, né? Olha o tempo ao contrário, como funciona. E daí, Benjamin vai crescendo, ou melhor, ele vai se tornando mais jovem. O corpo dele ganha força, a pele dele alisa, ganha vida, os movimentos se tornam cada vez mais leves e, ao mesmo tempo, tem algo que já começa a escapar. Porque o tempo não é só o corpo, o tempo é o encontro, é o momento, é a fase. E isso não pode ser invertido, né? Vou explicar como. Ele conhece a Daisy, né? E tem uma delicadeza profunda nesse encontro, né? Eles se aproximam, se reconhecem,
mas eles não estão no mesmo tempo. Ele está voltando e ela está indo. Vai ter um momento, ela é jovem e ele ainda é velho. Né? Ela é jovem e ele ainda é velho quando eles se encontram. Né? Parece, pelo menos. Né? E quando ele finalmente chega na juventude, eles têm um momento que eles se encontram, ela começa a envelhecer. Né? Eu lembro que tem uma cena quase mágica, quando os dois se encontram no mesmo tempo de vida. Né? Os dois se encontram no mesmo tempo de vida, os corpos alinhados, o tempo alinhado, a presença alinhada. É um momento, mas não dura, né? Porque o tempo continua. Tem um momento que eles se encontram, que nem os ponteiros do relógio. Diz que tem 2 momentos que os ponteiros do relógio se encontram, né? No meio-dia e 6 horas. Então eles se encontram, mas depois ela segue envelhecendo e ele segue rejuvenescendo. Então, aquilo que poderia ter sido vivido plenamente, né, passa. Porque Benjamin continua rejuvenescendo e ela continua envelhecendo. Direções opostas. E o que fica não é exatamente dor, é um reconhecimento silencioso que existem coisas na vida que só podem ser vividas em determinados momentos. Não dá para viver em outro momento. Achei fantástico isso no filme. Tem coisas na vida, né? As loucuras que eu fiz na minha juventude já não dá para fazer agora, né? Lá era uma coisa, aqui é outra. Então tem coisas na vida que só dá para viver em determinados momentos. E se a gente não vive naquele momento que a vida se abriu para aquela possibilidade, mesmo que a coisa se repita mais tarde, não é da mesma forma, não tem a mesma energia, não tem a mesma vitalidade e exige da gente um esforço muito grande. E é aqui que eu achei que o filme tem tudo a ver com Salomão. Porque Salomão diz assim: antes que venham os dias do quais dirás, não tenho neles prazer. Ele está falando exatamente disso. Tem um tempo em que a vida está aberta, que o corpo responde, que o coração se arrisca, né? Que as escolhas podem ser feitas com leveza. Vai fazendo, né? Mas tem um tempo, e a vida continua, em que essas ofertas não vêm mais da mesma forma, né? Então, Benjamin, ele vive uma vida inteira, uma condição única, mas no fundo, ele está nos mostrando algo muito humano. Não é o tempo que precisa mudar. Somos nós que precisamos viver no tempo que a gente tem. Porque o momento certo não vai voltar. Ui, doeu? O momento certo não vai voltar. O que vocês acham disso? E aí, pessoal? Obrigada, Helenice. Obrigada, querida, por me apoiar. Teve um estranho que entrou aí, mas tudo bem. Coraçõezinhos, vamos para as perguntas de hoje, depois da gente olhar os filósofos, a literatura e um filme. Vamos para as perguntas. Se a gente pudesse voltar. Aqui a Simone diz assim: e quando esperamos o momento certo? Não é para esperar, o momento certo é agora. É isso que eu estou tentando transmitir. Não tem, o momento certo é agora. Que nem a história dos 2 velhinhos do filme que eu vi ontem, que ele lembra na juventude dele que ele viu a moça e não levantou para falar com ela. Aquele era o momento certo. Depois acabou. Ele nem sabe quem era,
nunca mais viu. O momento certo é agora. É isso que o Salomão está nos conscientizando hoje, né? Então, se a gente pudesse voltar anos na nossa vida, o que não deixar passar o momento? Exatamente, Helenice. Porque a janela está ali. E o Salomão está dizendo, vai chegar um tempo que essa janela vai se estreitar. Não é que a gente não vai conseguir passar, mas vai ser mais difícil. Entendeu, Simone? Não é que a gente não vai conseguir, mas é mais difícil. Tem um momento onde está tudo aberto, onde tudo flui, onde tudo é fácil. Esse é o momento de fazer as coisas, né? Então, se a gente pudesse voltar, o que eu faria diferente? O que você faria diferente? Eu tenho muita coisa que eu faria diferente. Muita coisa que eu fiz escolhas porque eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que estudar, porque eu tinha que cuidar, porque isso, e abrir de coisas que eu sinto falta. Abrir mão. Mas já foi, né? Então, mas vamos voltar para hoje. O que você está adiando hoje que amanhã eu vou me arrepender de não ter feito? Essa é a pergunta de hoje. O que hoje eu estou adiando que amanhã eu vou me arrepender de não ter feito? Tem uma área da sua vida que você ainda tem tempo, mas age como não estou nem aí, faço quando quiser? Presta atenção, para você não se arrepender amanhã. Não ficar que nem a Débora aqui dizendo, devia ter feito. Tem um exemplo bem claro. Nasceu uma netinha da filha do Paulo. Olha aí, Helenice deveria ter dado um telefonema. Pois é. Nasceu uma netinha para o Paulo. E ele foi lá para Amsterdã para conhecer a netinha. Eu não fui. Estou aqui. Porque eu tenho que isso, porque eu tenho aquilo, porque eu tenho aquilo, porque eu tenho compromisso. E eu fico me perguntando, ai meu Deus, não fui. Podia ter ido. Então, veja, Helenice, você disse do telefonema, veja se você ainda pode dar, né? Veja se ainda é possível. Então, quem sabe você ainda pode, né? O tal do telefonema. Mas ou fica na lembrança se não puder mais. Mas hoje, o importante é hoje. Não adiar hoje. Entendeu, Helenice? Então, sim, é possível, faz o telefonema. Hoje, não amanhã. Para não se arrepender de novo, né? Faz hoje. Fala o que você está sentindo. A grande chave de tudo é dizer o que a gente está sentindo. A gente esconde mesmo da gente aquilo que a gente está sentindo. Então, abre aquilo que você está sentindo, não esconde de você mesma e não esconde com quem você quer telefonar, né? O que você está sentindo. Precioso, precioso. Não vamos adiar mais, porque amanhã a gente vai se arrepender de ter adiado. É isso, Helenice, obrigada por ter conversado aqui comigo, né? E vamos para a nossa meditação final. Então a gente... Fabi entrou. Vamos para a meditação final. Vem meditar com a gente. Solta o ar. Fecha os olhos por um instante. Inspira. E solta bem devagarzinho pela boca. Mais uma inspiração profunda. Solta bem devagarzinho pela boca. Sente o seu corpo. Sente o apoio dos seus pés. Sente o contato
do lugar que você está. E agora imagina na sua frente um portal. Imagina que você está saindo de uma caverna e de repente tem uma abertura imensa. É um portal. Está vivo. Do lado ao atravessar tem vida do outro lado. É uma passagem. Esse portal representa o agora. É o momento em que nós ainda temos escolha. Atravessamos ou não? O momento que a vida está aberta, está tudo aberto. Todas as possibilidades disponíveis para nós. Respira. Percebe quantas possibilidades existem do momento que você atravessou esse portal. Tantos caminhos que ainda podem ser vividos. Movimentos que podem ser feitos. Palavras que podem ser ditas. Escolhas que ainda podem ser assumidas. Então, lentamente você se aproxima desse portal. Sem pressa. Vai se aproximando e vai sentindo o que acontece no seu corpo. Talvez você sinta um pouco de medo. Talvez você tenha dúvidas, né? Ou até uma resistência, né? Tudo bem, tranquilo, só observa. Se você puder dizer em voz alta, maravilhoso, para você se ouvir, se escutar. Se não, diz só internamente no seu coração. Diz assim: eu vejo o tempo que ainda tenho. Eu vejo o tempo que ainda tenho. Eu honro a vida que chegou até mim. Eu honro a vida que chegou até mim. E escolho atravessar. E escolho atravessar. Respira. E agora você se imagina atravessando esse portal. Saindo para o novo. Entrando num novo espaço. Um espaço onde você não adia mais aquilo que é essencial. Um espaço onde você se posiciona, onde você escolhe, onde você vive com mais presença. Sente o seu corpo nesse lugar. Sente o seu corpo mais firme, mais disponível, mais vivo. Deixa essa sensação se instalar em você. Essa força de vida. Como essa nova forma de viver que Salomão está nos propondo hoje fosse possível, já fosse possível agora. E devagarzinho, vai trazendo essa presença para dentro de você. Sente o seu corpo, respira. Quando você estiver pronto, quando você estiver pronta, vai abrindo os olhos, vai voltando com essa presença forte sua, presença de vida junto com você. Para quem entrou no meio da meditação ou no meio da live, essa live vai ficar aqui no Instagram essa semana, mas elas ficam guardadas, todas as lives, todas as 218 lives, que são 218 versos do livro de Eclesiastes que nós lemos e entendemos, estão no YouTube. Você escreve @Rei Salomão Live, LIVE, @Rei Salomão, tudo junto,
Rei Salomão, Live, Live, e você vai ser levado para o portal, aqui é do Rei Salomão, né, para o canal do Rei Salomão, onde estão todas as lives guardadas. Você pode assistir a hora que quiser, com quem você quiser e no seu tempo, claro. E também você pode fazer parte da comunidade que está aqui em cima do Rei Salomão. É só clicar e entrar e você já recebe ainda hoje a transcrição dessa live. Então, se você perdeu o início, você pode ver tudo transcrito. E claro, se você gostar, você convida mais pessoas para acompanharem, manda o texto para mais pessoas, manda a live para mais, compartilha, né? Porque se esses sentimentos de hoje, daquilo que a gente falou, fez sentido para você, talvez tenha alguém na sua vida que está adiando algo essencial e que precisa ouvir isso que a gente falou aqui hoje, né? Então, compartilha. E a gente segue juntos aqui. Hoje começamos o capítulo 12, primeiro verso. E eu quero aproveitar que vocês estão aqui, quero convidar vocês para o dia 29 de abril. Eu vou dar uma aula gratuita, onde eu vou apresentar o meu método PAS, que é prosperidade e abundância sistêmica. Eu ensino como alcançar essa prosperidade e abundância sistêmica na sua vida. Dia 29 de abril, já marca aí na sua agenda, já reserva. E no dia 30, para quem vive em São Paulo, tem o nosso encontro mensal presencial de constelações. Tem vagas para participar. Se você tem interesse, me avisa, me busca no direct, que eu também já reservo a vaga para você. Me chama no privado, tá? Então, é o momento de dar um passo, né? Talvez esse seja o seu portal, né? Então, seguimos juntos amanhã, com alma, com sentido. Tenha um lindo dia aqui e agora. Beijo carinhoso, beijo Renata, beijo Helenice, bom dia Simone linda, Fernandinha, Francisco, Eliane, bom dia querida. Deixa eu ver quem mais que eu não falei bom dia. Deise, minha linda, bom dia, minha parceirona. Margarete, Iná, foi a primeira que entrou. Fernandinha, já falei. Oi. Acho que eu falei bom dia para todo mundo. Portela. Não, esse é aquele. Rodrigues. Então. Bom dia para vocês. Com alma e com sentido, nós vemos amanhã às 7h59. Desfrutem. Olha para o seu portal. Ele ainda está aberto. Ainda está largo. Aproveita. Beijo. Até amanhã.